Aleluia. Aleluia. Bom dia, bom dia. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Deixa eu compartilhar essa live aqui, galera. Deixa eu compartilhar aqui essa live. Amém. Bom dia, querido. Quero te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Pai. Senhor, abençoa, Pai, esta live, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa, Pai, que vai estar aqui nesta live. Abençoa a família dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, cuida dos corações, Pai. Cuida da mente, Pai. Dá um renovo, Pai, espiritual, Pai, para cada um que precisa, Pai, de um renovo, Pai. Dar forças, Pai, para continuar. Que essa pessoa não desista, Pai, dos sonhos dela, dos planos dela, Pai. Mas que ela possa te colocar, Pai, em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas, Pai, em nome de Jesus. Abençoe esse aplicativo, cada seguidor, Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Aleluia. Marcos capítulo 11, versículo do 1 ao 14. Amém? Vai curtindo essa live. Deus abençoe. Marcos capítulo 1, do 1 ao 14, vai dizer assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrarás preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai e trazei-no. E se alguém vos dizer: por que fazeis isso? Diz-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer aqui. Aleluia. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre os 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazes soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e os deixaram ir. Aleluia. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aquele que iam adiante e o que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Bendito o rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e, tendo visto tudo ao redor como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Aleluia. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se ela tinha alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
vai curtindo essa live, meu irmão. Amém. O livro de 1 Reis, capítulo 1, vai dizer assim: sendo, pois, o rei Davi já velho e entrando em dias, cobriram-no de vestes, porém não aqueciam. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abissag, sunamita, e trouxeram-na ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado ao rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruim, e com Abiatar, o sacerdote, os quais os ajudavam seguindo Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaía, filho de Joiada, e Natã, profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaim, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que o nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará ao seu trono? Por que reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando como rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abissag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse: ó rei, que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora o rei, meu senhor, tu não o sabes? E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, para o teu servo Salomão não convidou. Porém, o rei, meu senhor, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que te declares quem te assentará sobre o trono do reino, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com os seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E fizeram saber ao rei, dizendo: eis que ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra.
E disse Natã: Ó rei, meu senhor, dissestes tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e conviou todos os filhos do rei, e os capitães dos exércitos, e Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benainha, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo, quem te assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei, e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e prostrou-se diante do rei e disse: Viva o rei, meu senhor, para sempre. Aleluia. E disse o rei: Chama-me Zadok, o sacerdote, Natã, e profeta, e Benaim, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e faze subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e faze-mo descer a Gion. E a Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali, ungir o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Vive o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaim, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi como rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça com que o seu trono seja maior que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaim, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Gion. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e o tocaram a trombeta. E todo o povo disse: Viva o rei Salomão. Aleluia. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegravam-se com grande alegria, de maneira que com seu clamor a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tão ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaim, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouvistes. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça a teu Deus que o nome de Salomão seja maior do que o teu, e faça que o trono seja maior que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono,
que é nos meus olhos o vissem. Então estremeceram-se e levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do alto, e fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme o rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jura-me hoje, ó rei Salomão, que não matará o teu servo a espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Vai curtindo essa live, meu irmão, amém? Para que vá para mais pessoas. Oséias capítulo 4, do 11 ao 5, versículo 3. A incontinência e o vinho e os mostos tiraram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e ele se corrompe, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulterarem, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper, não te faça culpado, Judá. Não venhas a Gilgal, e não subas a Bet-Avém, e não jureis dizendo: Vive o Senhor. Aleluia. Oi, Jesuína, Deus abençoe. Bom dia. Porque como uma vaca rebelde se rebelou em Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o, a sua bebida se foi. Eles corromperam-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonharam-se por causa dos seus sacrifícios. Aleluia. Ouve isto, sacerdote, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que fostes um laço para a Mispa e rede estendida sobre na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Amém. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Vai curtindo essa live, meu irmão, amém? Você que está aí acompanhando, seja bem-vindo, bem-vinda, amém? Provérbios capítulo 1 vai dizer assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento.
a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita, vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com os que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos, meu filho. Não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também estes homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede a si mesmo se destrói. A sabedoria clama em alta voz. Nas ruas ergue a voz, nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contender-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que o desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Aleluia. Glória a Deus. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matarão e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, santo, santo Deus. Santo Deus, santo Deus, santo Deus, santo Deus. Tu és santo, tu és santo. Livro Princípios da Batalha Espiritual. Fazer missão não significa criar organizações para enviar missionários para as nações. Se resume a comunicar a palavra da verdade aos homens. Você pode enviar todos os crentes da sua cidade como missionário,
mas se eles não estão pregando a verdade do Evangelho, será um esforço inútil. Você já reparou em alguns momentos Paulo chama a mensagem que transmita de o meu Evangelho? Romanos 2, 16, 25, 2 Timóteo 2, 8. Mas afinal, por que ele fazia isso? Porque havia muitas outras mensagens também chamadas de Evangelho, sendo pregadas em seu tempo, e que estavam totalmente desalinhadas com o ensino dele. Você se lembra do que Paulo afirmou aos irmãos da Galácia? Se alguém vos pregar o Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Isso é seríssimo. Concordo plenamente com Paul Walsh quando ele afirma que hoje para a igreja evangélica o Evangelho é tratado como uma pequena verdade, um assunto útil apenas para a classe dos novos convertidos, algo que você aprende em 5 minutos, faz uma oração e logo em seguida avança para as coisas maiores. Eu diria a você que a nossa maior necessidade é redescobrir o Evangelho de Cristo e proclamá-lo. Não há nada mais grandioso na vida cristã do que o Evangelho. A Igreja de Jesus precisa com urgência buscar uma compreensão ampla do Evangelho, entendendo que precisa de uma visão holística das boas novas, buscando um entendimento integral de sua mensagem, assim como também pensar no conceito apresentado por Timothy Keller. O Evangelho tem capítulos, mas apenas um Evangelho. Quando unidas, essas partes se tornam a grande mensagem do Evangelho e nos revelam os cumprimentos eternos, presentes e vindouros em Cristo. O Evangelho, ao mesmo tempo, é o Evangelho eterno. Apocalipse 14, 6. O Evangelho cruciforme. 1 Coríntios 1, 23. O Evangelho do Reino. Mateus 24, 14. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabemos que Deus, em sua soberania, usou a reforma protestante para restaurar a compreensão do Evangelho na cruz e a revelação da justificação pela fé. O próprio Deus ungiu homens apostólicos e proféticos naquele período, como Martim Lutero, João Calvino e Ulrich Zwingli, para instruir e pregar o Evangelho cruciforme. Desde então, este tem sido o foco da mensagem do Evangelho no meio dos teólogos reformados até hoje, até os dias de hoje. Apesar de sabermos que o Evangelho da cruz é o verdadeiro Evangelho, ele não é o Evangelho completo. Precisamos nos empenhar em proclamar o que podemos chamar de Evangelho completo, que prega a justificação pela graça, mediante a redenção, disponível por causa do sangue de Jesus Cristo, que recebemos pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3, 23 a 28. Aleluia. Glória a Deus. Despertando o exército de oração. Aleluia. Como consequência, em vez de ser um instrumento que contribui e serve para as suas necessidades, o dinheiro se torna um Deus. Na Bíblia há um relato que exemplifica bem a que ponto o amor ao dinheiro pode nos levar. Olha só, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Misericórdia. Ananias e Safira eram, em tese, um casal que vivia de acordo com os princípios cristãos. Porém, havia um conflito dentro deles,
e acabaram deixando que o orgulho e a ganância se sobressaísse. Eles sabiam que não eram obrigados a dar toda a propriedade como oferta, contudo queriam mostrar a todos o quanto eram bons em doar seus bens mais preciosos, embora não estivesse realmente disposto a fazê-los. Deram ouvidos ao inimigo que distorceu a motivação do coração deles, fazendo com que se tentassem enganar o próprio Espírito Santo, mesmo sendo impossível. Somos tão frágeis e vulneráveis às atrações deste mundo que, se tivermos nosso fundamento bem firmados em Deus, correremos o risco de nos tornarmos como Ananias e Safira. Que não deixemos nos tornar como os Ananias e Safira, para corromper o coração. Não se deixe corromper. Bom dia, que Deus abençoe. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O dinheiro como símbolo de poder torna as pessoas egocêntricas, de forma que elas passam a depender dele. Não dependa do dinheiro. O dinheiro é um meio. O dinheiro é um meio. Amém? O dinheiro não pode ser o centro da tua vida. O centro da tua vida é Deus. Coloque Deus sempre no centro da tua vida. No entanto, quando entregamos nossa vida financeira ao Senhor, recorrendo a Ele em oração, temos sucesso em tudo o que colocamos as mãos. Isso não é sobre teologia da prosperidade, mas um princípio bíblico que nos impulsiona a depositarmos toda a nossa confiança nele. É a confiança. A tua confiança tem que estar em Deus. A tua confiança tem que estar em Deus. Ao longo da palavra, desde o Antigo Testamento, podemos ver que Deus fez com que pessoas tementes a Ele prosperassem grandemente. Exemplo disso são Abraão, Jacó, José, Jó, Davi, Daniel, Ruth, Esther e muitos outros. Esse mesmo conceito se aplica também às empresas e às nações inteiras que ao se colocarem debaixo da vontade do Pai, vivem efetivamente seus planos e experimentam um novo nível da sua graça em todos os aspectos. Ou seja, é fundamental vivermos de acordo com os propósitos do Senhor, pois ao fazermos isso somos supridos em todas as nossas necessidades, inclusive no que diz respeito aos recursos financeiros. Aleluia. A oração é uma das armas mais poderosas que Ele nos dá, já que por meio dela podemos não apenas combater o pecado, mas também reivindicar como seus filhos tudo aquilo que é nosso por herança. Aleluia. Desde a criação do homem, Deus nos deu poder sobre tudo o que se encontra na terra, derramando sobre nós a unção da multiplicação. Gênesis 1, 28. Isso significa que Ele deseja que sejamos bem-sucedidos. Seu comando foi que nós dominássemos a terra, não o contrário. Por isso, ao refletirmos a respeito do sucesso alcançado através de nosso trabalho e dedicação, precisamos ter em mente que tudo o que temos vem do Senhor, inclusive o dinheiro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que temos é do Senhor. Tudo que temos vem do Senhor. Tudo que somos é o Senhor. O Senhor que nos faz pessoas boas, pessoas que agrada a Ele. Se a gente se aproximar dEle, se a gente buscar cada vez mais ao Senhor, seremos tudo aquilo que Ele quer que sejamos. Muitas vezes não somos o que queremos, mas Deus nos dá uma nova identidade. Ele nos transforma. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Aleluia. Amém. Vai curtindo essa live, meu irmão. Evite falar mal dos outros.
Como vimos, a maledicência não traz bem algum. Ela faz mal a você e à sua vida espiritual. Faz mal para o ofendido que terá a honra manchada. Faz mal para todos os envolvidos na questão. Enfim, fará mal à comunhão dos santos, corpo de Cristo. Tozer, teólogo, fez alguns votos diante de Deus com relação à vida espiritual. O quinto deles tratou da maledicência. Eu nunca passarei adiante algo que prejudique alguém. Devemos fazer votos semelhantes. Primeiro, para obedecer ao Senhor. Segundo, para não nos prejudicar, nem prejudicar os que vivem ao nosso redor. Meus irmãos, temos que ter o máximo de controle da nossa língua, aquilo que falamos dos outros. Aquilo que muitas vezes não edifica, a gente não deve passar, não deve falar. Se vai machucar alguém, se vai machucar a índole de alguém, a gente não deve falar. A gente não deve falar dos outros, porque a gente vai abrir um espaço para que as pessoas falem da gente também. A gente vai abrir uma lacuna para dizer: ei, toma aqui o direito de falar da minha vida. Toma aqui o direito de me difamar. E a gente não deve dar esse direito às pessoas. Se a gente não quer dar esse direito, a gente não deve falar dos outros. Amém? O amanhã pertence a Deus. Tiago 4, 13 a 17. Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. A autonomia sempre foi um dos maiores desejos do coração do homem. E a autossuficiência uma das mais nocivas mentiras que ele podia acreditar. Quase nada é tão destrutivo para o coração do jovem cristão do que a soma desses dois elementos: compreender que o amanhã pertence a Deus e reconhecer a verdade sobre Deus Todo-Poderoso e seu poder para controlar e direcionar todos os acontecimentos. É o que deve atrair o nosso coração e decisões para a dependência total do Pai. Aleluia. Segundo o comentarista Tiago, se dirige aos cristãos comerciantes focados em obter lucro, autônomos em suas decisões e autossuficiência em relação ao sucesso dos seus negócios, ao declarar que o amanhã pertence a Deus. O amanhã só pertence a Deus. O teu amanhã pertence a Deus. Tiago desafia o coração dos cristãos a depender totalmente do Senhor, viver pela fé e cumprir os propósitos de Deus, por meio de algumas verdades. Verdades sobre o homem. A primeira coisa que precisamos considerar para entender que o amanhã pertence a Deus é que o amanhã não pertence a nós. O amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Ele escreveu o teu amanhã. Ele está no teu amanhã. Então o amanhã pertence a Ele. Não diga: vou fazer isso amanhã, vou fazer aquilo amanhã. Não. Entrega na mão de Deus primeiro. Entrega na mão do Senhor. E Ele vai decidir o que será do teu amanhã. Que nós possamos colocar Deus como centro da nossa vida. Colocar Ele como aquele que guia a nossa vida, aquele que nos direciona. Amém? Deus abençoe. Está encerrando aqui essa live. Amém? Oh, Deus amado. Alguém tem algum pedido de oração? Vou encerrar. E se você quiser uma oração, vai colocando aqui, tá bem? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esta live, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Senhor, obrigado por cada seguidor, obrigado por cada pessoa que está aqui, Pai, acompanhando, cada pessoa que irá ver essa live, Pai. Em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu amor, pela Tua graça, Deus. Oh, Pai, obrigado, Senhor. O amanhã só pertence a Ti, Pai. Que possamos colocar, Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos e se dedicar, Pai, à entregar nas Tuas mãos tudo aquilo que não nos pertence.
E o amanhã é teu, Pai. O amanhã é teu, não é nosso. O amanhã pertence a ti, Pai. Obrigado, Deus, por cada vida aqui. Abençoa, Pai, os corações, a mente, Pai. Em nome de Jesus.